Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E o tema desse episódio é sobre pensamento binário, que é um tema que eu já queria falar há bastante tempo aqui no Zetoncast. No que consiste esse pensamento binário? É o seguinte, é só ter opinião contra ou a favor de tal coisa. Se fulano discorda de você, aí fulano é inimigo. Isso tem muito assim nas tretas que acontecem aí nas redes sociais, da direita, até dentro da esquerda também. Fulano, o esquerdista, esse pessoal aí da lacração, fala, fulano de tal não concorda com alguma pauta aí na esquerda, logo é taxado de direitista, de bolsonarista, de até de fascista, enfim. Lá, o pessoal da esquerda é assim, já no lado da direita, já é chamado, discorda de alguma coisa, é chamado de isentão, né? Ou até chamado de esquerdista, tem muito isso, né? Esse tipo de situação, né? Muitas brigas que acontecem, principalmente na direita, são por conta aí de pensamento binário. E sobre isso, eu vou ler um artigo aqui do medium.com, artigo escrito por Gregório Grissa, que é doutor em educação e pós-doutor em sociologia pela UFRGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é a vertente política dele, mas esse artigo aqui eu achei bem interessante, que foi escrito em 17 de novembro de 2019. Aí o título é justamente esse, né? O pensamento binário. Por um acaso, estava procurando assim artigos sobre o tema, né? E acabei esbarrando com esse aqui. Então, vou começar a ler aqui. A pulverização das redes sociais como espaços de debate públicos nas últimas décadas trouxe à luz um exército poderoso, o do pensamento binário. Não é incomum que discussões, acusações e até ofensas tenham suas raízes nas profundezas de uma mente binária. Como é esse pensamento? O pensamento binário não é característica necessária do imbecil, como do que fala Humberto Eco. Humberto Eco, eu citou Humberto Eco era um esquerdista, um autor italiano esquerdista. Esse é outro exército. O pensamento binário é o que pouco se considera a escala, a magnitude. Por exemplo, ele entende que polarização é o mesmo que simetria, e comparação é a correspondência, e que correlação é casualidade. O pensamento binário entende que apontar um aspecto negativo em alguém, partido, grupo, governo, medida, significa defender outro alguém, partido, grupo, governo, medida, que ele acredita ser o oposto do criticado. Primeiramente, ele prefere a percepção à reflexão. Então, tem muito isso, né? A questão. Se fulano de tal, ele, realmente aí famoso, ele falou, elogiou o governo Bolsonaro, logo o esquerdista, assim, o lacrador, ele fala: ah lá, você tá elogiando, então quer dizer que o cara votou no Jair Bolsonaro, que é ali, bolsonarista, entre aspas. Então aí já começa aquela cultura do cancelamento, né? Tudo isso, a coisa não sabe quem é a pessoa, o que, que ela acredita, mas assim, elogiou o governo, opa, aí já é taxado de direitista, bolsonarista, fascista, nazista, enfim. Já do lado da direita tem muito essa questão assim, aí defende fulano, aí pronto, aí já chama de esquerdista, enfim. É tudo isso porque não tem ali uma reflexão sobre justamente a pessoa, o que, que a pessoa quer dizer, tal coisa, não. Prefere dizer, contra, a favor, pensamento binário, né? As referências do pensamento binário são as portas da confusão. Ele infere
intencionalidades com base do não dito, de acordo com sua apreciação dicotomizada da realidade. Por exemplo, se você, por princípio, defende algo que beneficia alguém, você necessariamente defende alguém. Ele liga pontos errados e se desaponta. É como eu falei, se a Fonda falou bem do Bolsonaro, sei lá, um famoso que nem fala de política, falou bem do Bolsonaro, ponto. O cara fala que o cara já tá na imprensa que o cara é bolsonarista, roxo, enfim. O pensamento binário não aceita que se seja contra e a favor de algo ao mesmo tempo, olha aí. Que se analise uma proposta ou personalidade com nuances. Ele detesta paradoxos complexos, pois apreciá-los ou expõe. Se o raciocínio não for um paralelepípedo em bloco, é sinal que está transversando para não admitir isso e aquilo. Cara, isso aqui é perfeito. Ou seja, você fala, qual a sua opinião sobre tal coisa? Você fala, olha, você coloca assim, tem os pontos assim, contras, pontos assim a favor, a coisa. Aí você já fala que não, você tá em cima do muro, você tá enrolando. Enfim, tem muito essa questão. Por exemplo, na questão da política, por isso que aqui se chama, né? O podcast se chama Isentão Cast, né? Eu começo assim, né? O podcast é onde ninguém fica em cima do muro. Porque eu justamente sempre fui contra isentão. Eu tô aqui pra isso. Na questão da política, né? Fulano. Ele tem que. Se ele fica. Assim, só que é o seguinte, eu sempre. O cara fala, tem. O cara assim não vê. Ele se diz que não é nem de esquerda nem de direita, mas só vê lados positivos na esquerda e negativos na direita. Ele não vê nada positivo na direita, mas se diz isentão. É esse tipo de pessoa que eu critico. Que eu chamo aí de isentão, mas aí na verdade não é bem isentão assim, né? Tem o muro que fica tem ali tem os seus dois lados, né? O lado esquerdo do muro é aquele que fica realmente totalmente para a esquerda e o lado direito é aquele que fica a direita entre aspas do muro é aquele que fica só eu sou de direita, mas não concordo com tal coisa. Enfim. Mas na questão quando você vai dar uma opinião, você tem que ver os pontos contras e a favor. Mas aí, graças ao pensamento binário, aí só fica vendo. Se você disse contra, você é inimigo. Se você disse coisa a favor, você já é aliado. Mesmo se essa pessoa for aí filho da mãe. Ou que discordou de tal coisa, bem intencionado, mas só porque discordou já chama de filho da mãe. E o filho da mãe que falou algo a favor aí já tá já como um aliado. Isso aconteceu muito aí com os surfistas da onda conservadora, da onda do Bolsonaro. Só porque fulano de tal falou uma coisa a favor do Bolsonaro, pronto. O pessoal já abraçou essa pessoa. E aí, no decorrer do governo, viu o que aconteceu? Muitos traíram. O pensamento binário quer adjetivos, quer sossego interpretativo, conclusões que o confortem moralmente. Ele se irrita se não identificar taxonomias, foge da hermenêutica, recusa o simbólico o máximo possível. Depois de irritado, o binarismo perde a vergonha e a compostura. Ou seja, a pessoa que tem pensamento binário, ela quer ali sempre aquele sossego interpretativo, como tá falando. Beleza. Quer aquela coisa assim. Não quer muito uma coisa mais profunda. É aquilo que tá. Ponto. Fulano de tal falou coisa assim que discorda, que o pessoa discorda. Aí pronto, ele já é filho da mãe, já é traidor, já é tudo de ruim. É porque só tá ali superficial, mas não vê ali a questão, é questão muito rasa.
pensamento binário intervém nos debates com insinuações que colocam o interlocutor em caixas depreciativas, em geral relativas a temas não tratados naquele diálogo. Ele vincula, ele vincula pessoas a um grupo que julga negativo, em função dos supostos ataques que essas pessoas estariam fazendo ao grupo, que ele julga positivo. Então, que eu falei, se fulano de tal falou, sei lá, no Twitter principalmente, Twitter é fogo, né? Muita gente vê, eu discordo de tal coisa. Aí pronto, já vai nos comentários xingar, você é traidor, você não sei o quê, não sei o quê, sei o quê, sei o quê. Isso depende de que lado, esquerda ou direita, né? Aí o pessoal, você é traidor, isso aqui lá, mas a pessoa não interpretou, não viu o que quer dizer, não quis nem saber. Aí pronto, mas já tem lá, você discordou de tal coisa, pronto, já é traidor. E aí tem o contrário, né? Fulano de tal falou, pô, coisa. Concorda com aquilo? Aí pronto, isso é maravilhoso, né? Aí a opinião lúcida, incrível, sendo que quem tá, sei lá, é o Lula falando, é o tweet do Lula falando de alguma coisa. Falando uma coisa que você concorda. Aí pronto, o Lula, onde a opinião aí do Lula, opinião lúcida do Lula. Enfim, essa é, né, hipoteticamente, claro, né? Enfim, até. Ou então alguém da esquerda concorda com alguma coisa do Bolsonaro. E que ele concorde. Aí pronto, aí ele elogiou o Bolsonaro, alguma coisa, pronto, já é taxado de fascista, nazista, taxista pela esquerda. Bem, os seres humanos são máquinas de julgar, de apontar nos outros problemas que, por vezes, são oriundos do seu limite de compreensão. O pensamento binário parte de premissas simplórias, mas fala alto, acusa, agride, classifica. E por mais contraditório, é dotado de certezas. Certezas na economia ou na política, por exemplo, são bem mais deletérias do que construtivas. Eu tô falando justamente isso, né? O pessoal já fica logo, se você não concorda com tal coisa, a pessoa já parte logo, ela vai nos comentários lá, um tweet lá, ela vai dizer, é traidor, é não sei o que, não sei o que. E a pessoa nem entendeu o direito, o que quer dizer, não, mas logo viu que discorda, já. A pessoa até pode ter uma amizade, já discordou, pronto. Aí pôs tudo a perder. Só porque discordou de alguma coisa. Queremos identificação, gritar juntos, bradar em grupo. Se alguém desafina, destoa, achei que ele era dos nossos? Achei que compartilhasse do nosso projeto? Fosse da nossa seita? Como ele demonstrou que não, deve ser da seita inimiga, não serve mais. Ih, rapaz, isso me lembra a exantosfera, né? Falando aí, tem alguns lá que se fulano tá discordando da exantosfera, logo algumas coisas, logo fulano é bolsonarista, logo tá na seita bolsonarista. É porque a exantosfera é uma seita anti-seita, já falei aqui no episódio aqui do Zentoncast chamado A Seita Anti-Seita. Eu falo justamente que o pessoal da Zetosfera eles falam que é, não são seita, eles falam que existe uma seita bolsolavista, na verdade eles são a seita. Na medida que alguém sai do script ideológico aceito pelo pensamento binário, essa pessoa passaria a passar pano para o adversário, a abrir flancos desnecessários.
Ou seja, esse parágrafo aqui descreveu a zentosfera. Porque eles são assim, se não tá assim criticando o Bolsonaro, principalmente alguém ali que discorda do Bolsonaro algumas coisas, se diz de direita, mas discorda do Bolsonaro, você concorda com algumas coisas aí do Bolsonaro, pronto. Já é bolsonarista, já é extrema direita, tal coisa. O exemplo que a Zetosfera fez com o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino, que é um liberal assumido, que no passado falou muita coisa contra Bolsonaro, contra Olavo de Carvalho principalmente. E agora, nos últimos tempos assim, agora está sendo aí gravado esse podcast, o Constantino está concordando com algumas coisas, né, do governo Bolsonaro, algumas coisas, tal, algumas medidas do presidente, algumas posturas do presidente. E aí pronto, o pessoal da Gentosfera falou, lá, o Constantino agora é bolsonarista, agora é bolsominion, agora é da extrema direita. E aí por isso que ele foi cancelado pela Gentosfera. O Guilherme Fiuza também, só porque ele falou algumas coisas favoráveis ao governo e fala às vezes. Também, o que foi? Aí foi cancelado pela Gentosfera. É assim a situação, cara. Aí tá passando pano pros erros do governo. É assim mesmo, como eu falei, esse parágrafo aqui descreveu a Gentosfera. Queremos músicas para os ouvidos, do contrário achamos tudo que se ouve desafinado. O pensamento binário tem muita dificuldade de conviver com a divergência, com o contraditório. Por isso prefere levar as discussões para o âmbito pessoal ou moral. Isso tem muito, principalmente no Twitter, cara. Muitas tretas aí já parte pro Exposed, né? Começa a dizer, você vai fazer Exposed de tal perfil. Aí começa a falar, você é canalha, você não sei o que. Canalha é você. E começa a troca de ofensas. Enfim, é assim, né? A pessoa discorda logo, já parte para agressão verbal, no caso, né? Aí começa a xingar a mãe. É assim. Aí é o último parágrafo aqui. Importante. O pensamento binário pode ser superado. A depender do tema, é normal que tenhamos um pensamento assim inicialmente. Depende muito da nossa disposição de deixar de fazer juízos morais, de se desconstruir, superar preconceitos gradativamente e estudar sempre. Então, falou aqui desconstruir, já desconfio da vertente política do autor aqui, né? Quando fala a questão de desconstrução. Enfim. Mas enfim, esse foi um artigo aí sobre pensamento binário. Realmente disse tudo sobre o tema, no que acontece principalmente nas redes sociais. A pessoa, se você não concorda com tal coisa, a pessoa já é inimigo, mesmo você sendo ali do mesmo lado, mesmo lado político, vamos dizer assim, discorda de alguma coisa, já é taxado de inimigo, enfim. Acontece muito isso na direita quando, ali nas redes sociais. Tem muita treta, muita discussão, maioria dos casos é por causa do pensamento binário, porque não concordou com tal coisa. Aí já partiu para agressão verbal, aí pro expose, xingou a mãe, falou um monte de coisa. Na esquerda, aí tem aquela coisa, cultura do cancelamento, fulano ali, sei lá, elogiou o Bolsonaro, pronto, já tá cancelado, já é extremista de direita, bolsonarista, e o cara nem é assim entusiasta do presidente, mas elogiou, ponto, já é
Maior bolsonarista da paróquia. Enfim, é isso. É isso já para falar sobre a questão do pensamento binário. Então é isso, obrigado por ouvir aí. Até a próxima.